Salve, colegas, sejam bem-vindos a mais um podcast Aula Extra, começando mais um episódio hoje aqui no YouTube. Primeiro eu vou lhe pedir de pronto que você se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho aí embaixo, se você puder ativar o sininho também, você vai toda semana ser avisado desse bate-papo jurídico aqui de qualidade, muita resenha, leveza, umas risadinhas também para poder aliviar seu dia, né? Comigo, como sempre, minha querida colega de bancada, a doutora Ivi Lira. E aí, Vita, tudo bem? Como é que você tá? Que horas são? São X, não pode falar que a gente tá gravando, não sabe que hora vai ao ar. Exatamente, então... manhã, tarde, noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. De madrugada, a hora que você quiser, vem com a gente, né? Isso aí. Tudo bem com você? Tudo certo. Graças a Deus. De novo aqui um recorde pra gente, essa pessoa na bancada. Ele é membro da bancada, mas ele vem que nem solstício. Observem que hoje o cabelo tá diferente. 2 vezes por ano. Hoje com corte de cabelo em homenagem a outras pessoas. No decorrer do programa a gente fala quem ele tá homenageando com esse corte. Carlos Frederico, Guerra de Andrade, Orleans, Bragança, BDV, tudo bom, Beda? Tudo beleza, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo na bancada. Muito bem. E esse corte de cabelo aí foi em homenagem a quem? Derrube logo aí. Não, na verdade é um novo estilo, senão né? A gente vai derrubar, acho um estilo mais formal, mais sério. Então eu tô nessa pegada agora. Mais formal? Mais formal. Mais formal. Ô, gente, menos mullets. Menos mullets. Sem gravata? Mas isso daí, a gravata é mental, já lhe expliquei isso. Não é da indumentária, né? Porque tenho dificuldade já lhe expliquei. Entendi. Então, tá melhor do que os mullets, mental. eu vou lhe dar essa moral. Pô, eu lhe agradeço, obrigado. Agora, quando você chega com esse cabelo assim, tão bem cortadinho, lá no condado... Sim. E aí, aceita agrada você? Também, agrada. Imagine ele andando de patinete. Não, quebrou. As empresas quebraram de patinete. Agora eu ando mais, de pé mesmo, como diz o peão. De pés. Nem de bike, né? Não tem de bike eu não gosto, não trabalho com bike, não. Vem cá, quem anda de patinete eletrônico lá no condado? Eu andei muito. Rala o dedo também? Na topada? Eu andei muito. Isso aí é fato. Isso aí queria registrar aqui. Quase tomei queda também. Muito mesmo. Vacilei. Muito. Bom, hoje o programa é especialíssimo. A gente está com um convidado aqui de altíssima qualidade, como todos os outros, mas aqui já é de amizade, inclusive do pessoal da bancada aqui, é de longuíssima data. Obviamente eu não estou nesse meio, porque eu sou muito mais novo essa do que todo mundo, insistência de Rafael. Não é só por isso. De temporizar a vida. Mas é isso, a vida é temporizada, né? Tem um começo, meio, fim. Estamos aqui com o meu querido amigo professor, já fui aluno dele também, professor Fred Didier Júnior. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado pela presença, viu? Pô, prazer todo meu. Obrigado a vocês mais uma vez, né? É verdade. Agora no modelo podcast. Isso aí. Estou à disposição. Vou mandar um beijo para minha querida amiga Ive, colega de faculdade, meu amigo Carlos Frederico Guerra Andrade, de Orleans e Bragança, meu amigo também de muito tempo e meu sócio de escritório. E parece que ele é uma presença eventual aqui no eventual. Era para ser Eu só quero saber se né? Fred, que fez seu colega, ele pescou de você. Porque ele disse que toda a turma da faculdade pescou dele. E inclusive agora na pós do professor Didier, estamos eu e a professora Amanda. E agora eu estou sustentando que o caderno que ia para Xerox era o meu, entendeu? Então já tem um novo storytelling aí. Claro. Então, agora é o caderno. Agora é o caderno. Eu tenho dúvida, assim, um nível que talvez não sejam nunca suplantadas. Eu sou CDF, eu sou nerd. De verdade. Não, eu sou nerd, CDF. Meu filho, na imaginação a gente é o que quiser ser. Não, mas é verdade. Você e Xuxa. História... Você lembra que você queria ser Paquito? É verdade. Paquito pois não. Eu queria ir pro programa da Xuxa, é diferente. Você queria descer na nave, né? Eu queria não pedir um beijo. Não, você queria descer. Mandar um beijo não, pra da seu nave pai, não. Eu queria. O negócio do beijo eu queria. Queridinho, amiguinho, já estou aqui. Não, eu ficava lá embaixo, mas tipo assim, eu ficava na minha e tal, mas eu queria... O que é que você quer? Eu queria um beijo pra meu pai, pra minha mãe, pra você, eu queria. Esse eu queria. Isso é e o caderno? O caderno ia pra Xerox. Era de agrário, né? Agrário. Era que eu era referência, exatamente. Referência. E você vê, né? Hoje a área do agro tá aí, né? Tá forte. Sim. Entendeu? Então, agro é tudo, né? Agro é pop. Vamos começar a falar sério então, falar de direito processual civil. Pô, então eu vou ter que levantar. Não, Você quer falar Bote a gravata aí. Falar relativamente sério. Conversa, cadê a gravata? Cadê a gravata? Ai. Só uma observação, eu gostei aqui, produção, do copinho, eu tô me sentindo no Jô Você tá Soares. tomando o que aí? Não, aqui tá parecendo água. Água. Gostei, viu? Parecendo, tô me sentindo no Jô. Né? Ó, um beijo do Gordo. gordo. Fazer, pô. Um beijo do gordo. Essa altura do campeonato, bicho. Porra.
Café, se vocês quiserem, é só falar, a galera trazer Não, também. tô afim não, obrigado. O meu eu trago, daqui a pouco eu pego minha garrafinha. Esse aqui tem direito? Tem. Você não, é pro convidado, pô. Convidado? Nunca teve Não, biscoitinho aqui, é é. a primeira vez que tem no convidado, pô. Vamos respeitar. Chamar esse Rapaz. biscoito é falta de respeito. Sequilho. Siqueiro. De altíssima qualidade, inclusive. Não Tem como primeiro, alguma não. horinha, tipo assim, Dona Mariquita, né? Que tem que ter isso também pra ser gostoso. Sim. Uma tia velha, uma história por cega, trás que mora em Pernambués, 18. E que faz com Fica- seus bracinhos tortinhos. Fica tudo. gostoso. Isso aí dá A diferença. a matéria-prima. Não, foi E aí comprado fica mesmo. 5 vezes mais, Foi. fica 5 vezes mais Foi caro. comprado. Exatamente. Vou comprar na Ceazinha ali. Foi na Ceazinha mesmo. Então vamos lá. Ai, galera, vamos falar um pouco hoje sobre Conselho Nacional de Justiça. O professor Fred lançou recentemente um livro, né, professor? Eu Tá vi aqui, com- por sinal. com Quantos Fernando livros? Reis, né? Não, eu tenho É, curiosidade. Quantos livros você tem publicado hoje, Fred? Ah, Você consegue ter essa dimensão? eu tenho. Se você acessar meu site pessoal, freddg.com.br, tem lá todos os livros. Todos os livros escritos por mim, escritos em coautoria e os que eu organizei, né? São 3 tipos de livro, né? Todos jurídicos? Não jurídico, eu tenho um livro chamado Janelas Abertas, que é um conjunto de textos não jurídicos que eu escrevi, desde cartas a prefácios, a obituários, eu já fiz alguns obituários, textos aleatórios. No jornal aí você vai ver que eu tenho um texto na tarde, tenho um texto do Correio da Bahia sobre temas aleatórios como música, sobre o estado de Salvador. Aí esse livro, Janelas Abertas, que é um livro, inclusive, aberto, assim, tá na rede aí, é um livro que você pode baixar, é um livro não jurídico. E eu tenho também... Memórias também, professor. Eu tenho um livro, que é um livro que eu escrevi, que também tá disponível na rede, que é a minha... Parece um pouco pretencioso o que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou tentar contextualizar para que vocês percebam que não há aí nenhum tipo de pretenciosidade. Sim, sim. Eu tive que... assim, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia e para chegar ao último extrato da carreira, que é professor titular, você tem que fazer um documento que se chama memorial. E aí você submete esse memorial a uma banca de 5 titulares para ver se você pode chegar ao topo da carreira. O memorial é para narrar a sua vida? Não, aí vamos lá. Aí tá. O memorial você tem que apresentar no memorial a sua vida acadêmica e na UFBA. Tá. Acadêmica e na UFBA. Dentro do... É bem fechado. Acadêmica, quer dizer, UFBA e acadêmica, mostrando que você passou e como você passou pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão e pela atividade administrativa. Para eu justificar por que você chega à titularidade. Então, há 2 formas de você fazer isso. Uma forma é você fazer um inventário de tudo que você fez. É como se você pegasse seu currículo Lattes, um currículo como outro qualquer, um CV como outro qualquer, você junta o CV aqui. Meu memorial é meu currículo. É uma forma. Eu não quis fazer dessa forma. Eu quis fazer uma análise e uma exposição e uma reflexão sobre a minha vida como professor da universidade. E aí, eu levei muito tempo, com 1 ano e meio escrevendo sobre... com 1 ano e meio escrevendo. Eu escrevi uma autobiografia acadêmica na UFBA. Quer dizer, portanto, com um recorte, né? Que é um livro não jurídico, embora sobre o mundo da academia e do direito. Mas não é um livro de direito. É um livro de que eu gosto bastante. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho basicamente livros de direito, mas tenho esses 2 livros aí, o Janelas Abertas e esse outro livro que se chama o nome do livro é Sobre Academia, Memória e Imaginação. Uma vida em processo. Uma vida em processo. Massa. E nos livros jurídicos, o foco sempre é processo civil. Nos livros jurídicos, ao forte, sem dúvida, é processo civil. Mas eu tenho livros que, em alguns momentos, fazem uma interseção com a teoria do direito e, em alguns momentos, com o direito civil, né? Eu tenho um livro que publiquei em 2004, a primeira edição, que se chama Regras Processuais no Código Civil. O Código Civil tinha saído em 2002.
Começou a vigear em 2003. E aí eu resolvi, à época, ver de que maneira o Código Civil impactaria no direito processual e quanto de norma processual decorre do Código Civil. Porque muita coisa decorre do Código Civil de que é norma processual. As pessoas se iludem achando que o nome que se dá à lei, o nome que se dá à lei vai determinar a natureza das normas que se extraem da lei. O nome que se dá à lei é um nome só. As normas serão processuais ou materiais de acordo com o modo como elas incidam. E o Código Civil tem muita coisa processual. Então, eu, lá em 2004, resolvi escrever esse livro, Regras Processuais no Código Civil, que chegou até a 4ª edição em 2010. Então, fora isso, eu tenho livros de pareceres, eu tenho dois livros de pareceres, e os pareceres são pareceres que abrangem um espectro grande de atuação. Claro, o processo civil é o principal, mas tem muita coisa de direito privado. Sim. E alguma coisa de direito público. Direito público, alguma coisa de direito público. Mas, sem dúvida, o que as pessoas têm, assim, se lembram, quando as pessoas se lembram de mim, se lembram do que eu escrevi sobre processo civil, sem dúvida. Eu fiz minha prova de admissão no mestrado da UFMA, inclusive, foi uma questão de um livro... Meu livro, não sei qual foi o... De procedimentos especiais. Esse foi um livro de 2018. É recente, A 2ª edição é de 2021, a primeira é de 2018. Vai ser a 3ª edição agora, inclusive. Acabou de 2021, vai ser a 3ª edição agora. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, que se chama Por uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais, esse que você leu, eu escrevi juntamente com Antônio do Passo Cabral e com Leonardo Carneiro da Cunha. Publiquei a bela edição em 2018. Este livro está no meu Lattes. Para quem não sabe, no currículo Lattes, que é um currículo, uma plataforma do governo pública, né? Para quem é do mundo acadêmico. Que quase a gente morre do coração ano passado, no final do ano passado. Foi, né? exatamente. Porque saiu teve, do ar. bugou. Deu uma bugada grande. E aí no Lattes você pode, se você quiser, indicar as 5 obras que você reputa mais relevantes da sua própria produção. Que é a obra estrelada. Você vai ter umas estrelas assim. Essas estrelas, a pessoa só pode botar 5. Uma das 5 é esse livro. Eu reputo esse livro uma das grandes contribuições aí que eu dei. Evidentemente, na minha autoavaliação, né? Claro. Na minha autoavaliação, eu acho que esse livro é uma grande contribuição, realmente. A gente está com mais esse saindo do forno aí, por favor, BDV. Mostra aí para a câmera. Faça a propaganda Nacional aí. De Deixa eu ver sua Justiça propaganda. E o Direito Processual. Ó. Câmara nos meus olhos. Aqui, ele. É isso aí? Propaganda é isso aí? Pô, já mostrei a capa aqui. A pessoa se interessou muito. Você vendia melhor. Aqui a gente vai falar. Depois né? dessa sua... Você vendia melhor, viu? Porra. O pessoal ficou Mas esse é interessado. meu, Né? Aqui, ó, galera. Fred Dias Júnior, ó, aqui. Leandro Fernandes, Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, falar sobre a administração judiciária, boas práticas e competência normativa do Conselho. Tem prefácio, inclusive, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu li o prefácio antes, inclusive, de começar o programa, eu passei uma olhada. Todo mundo estudou, né? Claro, lógico. Um programa desse assim, Você desarmado. colou no caderno de Fred. Desarmado, peguei o caderno de Fred, tirei uma cópia. Não, na verdade, eu passei um briefing dos temas. Foi? Esqueceu de passar pra mim. É verdade. Ou não passou porque não quis. Na verdade, eu deixei você se virar nos 30, né? Tá certo. A gente tá acostumado. Professor, você enveredar para uma análise, o escrever, o falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, obviamente tem a ver com o direito processual civil, sem dúvida nenhuma, mas não só... Não é convencional, né? Não é uma análise que a gente está acostumado a ver. O CNJ ainda é um órgão novo, digamos assim. A gente não tem, dadas as instituições da República de 88, é um órgão relativamente novo. Então, muita coisa ainda se fala sobre o Conselho, muita coisa ainda se depreende de suas competências, do que pode fazer, do que não pode fazer. E eu achei interessante a abordagem, principalmente porque vocês partiram, e eu queria que você começasse por aí, da ideia da existência de um direito fundamental, aí, implícito, né? A boa administração da justiça, que isso estaria a cargo de ser capitaneado, digamos assim, pelo CNJ. Primeiro, de onde que surgiu essa ideia de
Na verdade, onde foi que você enxergou esse direito fundamental implícito? Vamos lá, para poder responder a sua pergunta, deixa eu contar um pouco da história de por que eu escrevi esse livro, juntamente com o Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho e mestre doutor aqui pela UFBA. Porque eu acho que vale a pena entender um pouco por que essa abordagem não convencional, né? Nesse memorial que eu comentei há pouco, Sim. que eu tive que mergulhar, eu decidi que eu terminaria o memorial fazendo uma projeção, daí a ideia de imaginação do título, sobre Academia, Memória e Imaginação. Então não era só o passado, eu queria olhar um pouco para o futuro. E aí, no final do memorial, eu tento responder uma pergunta, uma provocação. Que a pergunta é, do que se ocupa alguém que estuda processo, que é o meu caso, né? Sim. Alguém que estuda processo estuda o quê? Eu fui educado a estudar processo, estudar o que é apelação, o que é reconvenção, o que é penhora, prazo. Né? Que é uma coisa é importante, mas uma coisa delimitada. Muito delimitada, né? E a minha percepção é de que hoje um processualista é alguém que se preocupa com o modo como o conflito vai ser resolvido. E o modo como o conflito vai ser resolvido não é necessariamente o modo como ele vai ser resolvido no judiciário. Sim. Então, a gente hoje tem que se preocupar, eu estou muito convencido disso, de se preocupar com o sistema de justiça, compreendido não como sistema judiciário de justiça, mas o sistema de atribuição de justiça, que pode se dar pelo judiciário ou não. Sim. Então, essa é uma preocupação macro. Comecei a ter. E aí eu disse, olha, e é impressionante como a gente que tem que se preocupar com isso, e não apenas com o prazo da apelação, a gente ignorou um sujeito, que é um sujeito hoje que não é do judiciário em sentido estrito, mas ele é um sujeito fundamental para o sistema de justiça brasileiro, que é o CNJ. Porque eu comecei a perceber, comecei a realizar isso, né? O CNJ hoje exerce múltiplos papéis, múltiplas funções. E os processualistas não estão atentos a isso. Na verdade, ninguém está atento a isso. O CNJ está correndo à margem. Quem escreveu sobre o CNJ escreveu ao tempo da Emenda Constitucional 45, do final de 2004, que criou o CNJ. Aí, à época, as pessoas escreviam sobre o CNJ para explicar o órgão novo que tinha acabado de ser criado. Não houve de lá para cá muita reflexão. E aí vem o segundo ponto. Eu estou convencido de que o CNJ, arquitetado, projetado em 2004, na emenda 45, não corresponde ao CNJ real. O CNJ real, o CNJ vivo, o órgão aquilo em que se transformou o CNJ, não é aquilo que foi projetado. E isso não é uma crítica. É isso que eu perguntava. Não é uma crítica. É pro lado bom ou pro lado ruim? Não, pro lado... Ou não necessariamente? Pro lado... mais pro lado bom, tem elementos ruins, mas é mais pro lado bom do que pro lado ruim. A vida, o órgão vivo, ele se tornou algo muito maior, muito mais complexo e, no meu modo de ver, muito melhor do que se supõe. Ou seja, o modo como se passou a compreender o que é o CNJ. Porque uma coisa é o que está no texto, né, da emenda. Sim. Uma coisa é o que está projetado na cabeça de quem escreveu. Outra coisa é o que está no texto. E outra coisa é como as pessoas compreendem aquele texto. Então, como o texto vivo, né, o texto da Constituição vivo, o CNJ vivo, é hoje um sujeito, um agente, né, interessantíssimo. Essa é uma premissa minha. Então, quero mergulhar nisso e quero mergulhar no modo diferente. Em vez de ver o CNJ apenas com a sua relação com o judiciário, ou seja, a CNJ para fins de corregedoria, CNJ, um xerife. O CNJ como um xerife, como um corregedor, para controlar despesa e controlar disciplina, eu não quero ver. Corregedor do corregedor. O corregedor dos corregedores, o fiscal dos fiscais. Essa é uma abordagem convencional e reduz o CNJ, do meu modo de ver, a uma instância disciplinar. Sim. Exatamente. Que não é, mas não é isso, não é disso mais que o CNJ se trata. Ao contrário, se você perceber bem, a função correicional do CNJ está cada vez menor. Residual hoje em dia. Cada vez menor. Até porque, com o papel dele no início, que foi forte nesse sentido,
as corregedorias estaduais e as corregedorias federais passaram a ser mais atentas. Então, naturalmente, a função ia diminuindo. E o CNJ foi se transformando em outras coisas. E uma dessas coisas que se transformou é ser hoje um sujeito fundamental para compreender o direito processual brasileiro. E aí chega na minha área. Você não pode estudar hoje, não pode, eu vou dizer isso com muita clareza, não é possível você estudar hoje o direito processual brasileiro sem compreender as interações que o CNJ tem com o direito processual. E aí, vamos lá, vem isso tudo. Essas minhas ideias na minha mente, refletindo pra cacete sobre isso, pensando, escrevi uma coisa, escrevi a outra, até que eu me deparei com o Leandro. Quem é Leandro? Leandro foi meu aluno no doutorado da UFBA. Eu não conhecia, não foi meu aluno na graduação, não conheci no mestrado, fez mestrado, nem vi, não sabia quem era. Apareceu na minha sala, Leandro Fernandes. Doutorando. Anota o nome. Não, Pra gente anote o nome. convidar. Anote o nome. Não, pra gente Era convidar. orientando de Rodolfo. Orientando de Rodolfo, Pamplona. E aí eu comecei a ver o cara se destacando muito claramente na aula. Um nível, assim, muito superior. Dinâmica das aulas, resposta aos questionários, compreensão dos temas, capacidade incrível que ele tem. Ele sabia tudo o que está acontecendo. Tudo está acontecendo em termos de... mais atual, nos assuntos de processo, ele sabia tudo. Tudo, leu tudo, sabia tudo que estava acontecendo. Eu era assim no mestrado também. Rapaz, só que não era processo, né? Não era Aí... A gente nem sabe o que é. eu sei o que é. É porque eu não posso falar, porque eu tenho uma questão ética aqui. Uma questão ética eu não posso falar, porque ele é melhor ele dizer o que ele é. Depois ele fala com a... Mestrado Agora- em Direito Privado e Econômico. É isso aí. Tá falando que você se destacava. A gente não No quer mestrado falar aqui, todo. não. Porra, Aí eu vi Leandro, brincadeira isso. e aí fiquei meio bolado com ele, né? E aí ele veio me dizer que ele estava fazendo a tese de doutorado dele sobre proteção de dados, a LGPD, né? Proteção de dados e o processo civil. Proteção de dados e o processo civil. Eu não sei nada da LGPD, mas sei alguma coisa de processo civil. Sim. E aí, ele começou a se aproximar de mim e ele perguntou se eu queria ser o co-orientador dele. Aí eu disse, para mim, ser seu, vai ser uma maravilha. Agora tem que pedir autorização para o Rodolfo. Lógico. Rodolfo autorizou, meu amigo pra cacete, né? Então não teve problema nenhum, autorizou. E aí eu conheci a obra de Leandro. Fiquei pressionadíssimo Com trabalho. com o trabalho dele. E mergulhei no trabalho dele. O trabalho dele tem quase 600 páginas. Misericórdia. E eu li as 600 páginas. E aí, no trabalho, as interações, ele me provocava com as ideias e ele é um cara que conhece tudo todo o meu pensamento. Ele sabia tudo o que eu penso. Tudo, conhecia tudo. Ele leu tudo, mapeou tudo, sabia de tudo. Sabia o que eu penso, o que eu leio. Então, a conexão foi muito grande. Quando pega essas minhas ideias e junta com essa potência dele, a gente, em 2021, rapaz, tem uma coisa aqui que a gente vai ter que fazer. E aí a gente descobriu 3 coisas que a gente precisava fazer. Que era a junção, realmente a fusão de duas energias aí. Foi um trabalho sobre o chamado ato trabalhista, que é aquela possibilidade de clubes de futebol. Agora está estendido para dívidas não trabalhistas, mas até então não dívidas trabalhistas. Irem à Justiça do Trabalho e se organizar para poder fazer uma centralização de execuções, como acontece no Brasil há 20 anos, e, por exemplo, salvou clubes como o Flamengo, por exemplo, sim, que se transformou até em credor do ato trabalhista e saiu do ato trabalhista. A gente escreveu um texto longo, um texto dogmático sobre o ato trabalhista, a partir dessas nossas perspectivas teóricas todas que não são compartilhadas, no mais das vezes, no âmbito trabalhista. Ficou um texto que eu reputo muito bom. Publicamos esse texto na revista Dia do Trabalho. Aí a gente continua e aí a gente percebe que tinha que escrever um livro sobre o sistema brasileiro de justiça multiportas. O que é isso?
Excelente. as múltiplas portas de acesso à justiça que o Brasil tem, Além do judiciário. além do judiciário. Porque eu tenho as minhas ideias e ele tem as dele, são excelentes. O que é que a gente percebeu? A gente se juntou e produziu um conjunto de ideias bem interessante. E aí, estudando isso, a gente viu o papel do CNJ. A gente tem um CNJ, vai ter um capítulo sobre o CNJ no livro. A nossa ideia era essa. O CNJ no contexto de um sistema de justiça brasileiro. Sim. Olha o CNJ. Aí, quando a gente começa a pensar no CNJ, o CNJ se transformou num mundo. Vai ter que ser Aí- só do CNJ. Aí a gente, vamos destacar isso aqui e vamos fazer uma obra que não existe. Vamos trazer uma abordagem nova, que realmente não existe. Eu estou recebendo várias impressões dos processualistas sobre o livro, né? Todos são unânimes em dizer. A gente nem sabia que era possível abordar o assunto dessa forma. E aí a gente publicou esse livro. E o da Justiça Multiportas se transformou no nosso livro, meu xodó, que vai ser uma introdução ao sistema multiportas, e é o livro desse ano, que a gente está escrevendo esse ano. A ideia é passar esse ano todo escrevendo. Pra você ver a ilusão nossa. A gente tinha a ideia de publicar os 2 livros em dezembro do ano passado. Vixe, Maria. Aí, entendi, não deu. A coisa se transformou em outra coisa. Então a ideia é esse ano a gente refinar as ideias, né? As ideias estão sendo refinadas ainda, não estão 100% prontas. As ideias estão sendo refinadas e, pelo menos, funciona assim comigo. Quando eu começo a escrever, vai refinando mais. Eu não escrevo já com tudo pronto. Eu escrevo... É um processo contínuo. É um né? processo, e a escrita é que vai me ajudando a desenvolver as ideias. Porque aí eu vou pensando o tempo todo e aí vou refinando a ideia. Assim como dar aula também, isso acontece muito comigo. Eu estou dando aula, eu começo a aula de um jeito, mas aí a aula me faz pensar de outra forma, eu vou ajustando de acordo com a aula. Isso acontece escrevendo. Por que eu estou vendo essa curva toda? Para dizer o seguinte, perceba que se nossa preocupação, a minha de Leandro agora, é pensar o sistema de justiça, há uma premissa, que é uma premissa que Leandro defendeu na tese dele e que eu compartilho agora. Nós temos que defender que existe, para além de um devido processo legal, nós temos que pensar também a justiça pela perspectiva administrativa e gerencial. Ou seja, vamos criar, a partir do devido processo legal, um direito fundamental à boa administração da justiça. Veja, boa administração da justiça. Que pode ser boa administração da justiça judiciariamente, pode ser uma boa administração da justiça por meio de autocomposição, pode ser uma boa administração da justiça por meio da arbitragem, pode ser uma boa administração da justiça por meio da justiça desportiva. Então, na verdade, a sua preocupação que você falou logo no começo, que é o sistema de justiça. A preocupação principal do processualista, que é o modo como o conflito vai se resolver. É o que eu acho hoje, né? Isso tem tudo a ver, na verdade, com a questão da efetividade. Sim. Sim. Desse modo. E aí você... Só que efetividade é resultado, né? Isso. A efetividade é resultado. É preciso pensar também no modo como as coisas se dão. Aí então o Como CNJ para você como é o seria... acesso à justiça, né? Como se entra Isso. e como se dá aqui dentro. É isso aí. E como se sai, claro. A efetividade é o que sai. E aí essa ideia desse direito fundamental, uma boa administração da justiça, ele entra como desse como, né? É o como, exatamente. Mas aí veja que ele é uma ideia que inspira todas as formas de solução de conflito. Não é apenas a solução via judiciário. Sim, claro. Então, aí tanto que a gente colocou aqui no livro, você vai perceber que você falou do primeiro capítulo. O primeiro capítulo termina com a gente propondo o que a gente chama de características do sistema brasileiro de justiça. E a gente coloca a adoção do paradigma das multiportas, ou seja, um sistema com múltiplas formas de você resolver o conflito. Postura não exclusivamente reativa. O que é isso? O judiciário, por exemplo, ele não apenas deve esperar o conflito chegar. Hoje a postura do judiciário é uma postura, inclusive, de pensar o modo como evitar que o conflito chegue. Sim. E aí entra o CNJ. O CNJ hoje é um laboratório, ele é um laboratório hoje de inovação e de reflexão sobre a gestão e prevenção de litígios repetitivos. O CNJ hoje tem um tanque de reflexão, um think tank, dentro do CNJ, espalhado pelos tribunais, para pensar como os tribunais podem, dialogando com litigantes habituais, impedir
que se entra em 5 mil ações, 6 mil ações, 7 mil ações. Advocacia Então, é pensar. predatória, né? Mas veja bem, é o judiciário pensando sobre um litígio que ainda não existe, mas que pode vir a existir. Sim. E Então a acaba que ele postura não é produz nem também direito material, não só o direito processual. Não, produz direito. Por isso que o subtítulo do livro é competência normativa. Exatamente. Porque o CNJ produz norma. Aham. Então, na verdade, aí também existe uma perspectiva do CNJ como o próprio órgão que resolve o conflito, se você considerar essa visão de anteceder o conflito Não, olha bem, o futuro, CNJ conflito massivo. O CNJ, ele não... O único tipo de conflito que o CNJ resolve, aí sim ele resolve, são os conflitos disciplinares e de cartório. Sim. Esses conflitos, para esses conflitos, o CNJ é uma porta de acesso à justiça. Mas o CNJ, para os outros conflitos, ele não resolve, mas ele é um órgão da articulação do sistema de justiça brasileiro. Ele é o articulador. Ele articula as diversas portas, ele pensa em políticas públicas. Não, eu falo resolve não é no sentido processual da coisa, do decide e é o órgão aplicador da norma. Ah, sim, entendi. Resolve no sentido do problema. Ele pensa no problema. Ele tá se colocando ali como Não, isso um sim, órgão pode para comer aqui. prevenir. É só para você, os outros são todos proibidos de comer essas zonas. E foi Rafael que trouxe. Já foi Ive. Eu já me apostei já. Essa visão de resolver no sentido de que o problema nem ocorra. Então, Sim, nem pensar chega ao em- judiciário. Ô, Rafa, eu fico imaginando, por exemplo, o Fred falando da importância aí de como ele vislumbra que o CNJ tomou um caminho diverso e talvez mais grandioso. Eu não sei, por exemplo, o que seria do direito de família ou da perspectiva do direito de gênero no ordenamento brasileiro exemplo. se não fosse o CNJ. Belo exemplo. Todo o direito de família foi reformulado através da ação do CNJ. Todo. Né? Na questão do casamento entre pessoas do mesmo gênero, da questão do registro. Reprodução normativa. assistida. Pois é, então assim, é uma produção maciça que a gente tem de atuação, né? E você acha que essa transcendência do CNJ... Tá vendo? Nem copiei esse caderno. Em relação... Você vê que, mais uma vez, Fred tá só calado ali. Eu Não, quero ver tenho se minha vai ter pergunta palestra claro. hoje também. Você acha que eu trouxe o livro pra quê? Você trouxe para fazer uma pergunta palestra? Claro, lógico. Tá, você já viu as perguntas palestra dele já, né? Ah, que ele faz longas com E que no final você não vai entender nada da pergunta, que você se porque não é uma perde no meio, pergunta. Ele entendeu? só. Entendi. É Você só se pra perde pelo menos. aparecer. Claro que Semana vai ter uma expressão em inglês. Só para É ele isso que eu ia confundir. falar, você Tem um viu a estrangeirismo. expressão dele Eu vi, aqui, já né? notei. Você viu que ele falou o think quê? tank. Tá vendo aí? É porque não tem tradução português isso. É isso, eu falo isso pra eles, que é uma Qual é a expressão expressão? em inglês que, não, tem várias, né? Mas que nós que trabalhamos com direito societário dentro do processo civil E na Faria Lima, né? e na E Faria Lima, especificamente condado, falando, no condado. nada. a gente tem uma dificuldade muito grande de traduzir. Então a pessoa fala assim, pô, um exemplo, disclosure. Pô, disclosure é disclosure. É porque você já Entendeu? raciocina, né? Tipo entendi, assim, pô, entendi. se você traduzir, não tem a mesma representatividade, entendeu? Entendi. Então, eu queria só deixar registrado que quando Fred, o DJ, Falou não um think Fred tank. É Guerra, a mesma fala, coisa que a gente, assim, o baiano. ninguém a gente não fala tem como nada. traduzir pô, véi. Né? pois é. A gente não tem como traduzir. Veja como é diferente, né? Agora Pô, véi, perceba. Eu vi não. recentemente O a condado galera é diferente, tentando né? traduzir o receba baiano por conta do luva de pedreiro. A gente tava vendo aqui antes do programa começar. Eu não Você- sabia nem quem era. Fui Mas conhecer você hoje. viu o fio do tweet do cara de Irlan Simões, jornalista Irlan Simões, torcedor do Vitória, jornalista esportivo, bem conhecido. Você conhece Ele o tem- Luva de Pedreiro? Não conheço, claro. lógico. Ele tentando explicar tecnicamente o receba. Não, mas o receba, essa é uma. É dificílimo, né, explicar o receba. Mas se você for Não, o Fred próprio... não sabe nem o que é. Porque no condado dele receba, mas não, mas eu queria, então, de público, que o É a professor... mesma coisa para explicar o vem. Laíle. Como é que explica o Laíle? Laíle também não explica. Lá ele é difícil. Lá ele. Não, Lá ele só que sente, ele é um sentimento. Mas é automático, você percebeu que o Laíle também tem um elemento defensivo. Você se defende no automático. Automático, É automático. A pessoa larga um Laíle assim como um escudo, um meio... Geral, um escudo geral, inclusive, pra É tudo. um né? meio de Não, e tudo acabar com Y também, né? Aqui na Bahia. mas tem Caruri. isso, o Ives, né? O É, Ives, o né? Ives. É O Ives, não é mas- Y, é Ives. Não, depende. Você bota geralmente o I, mas quando você escreve, né, Sim. você bota um Y lá no final, né? Que é E, também é um primo irmão do Laíle, porque é uma forma de você se isso, proteger. né, a gente criou no nosso grupo helicóptero. No final você escreve qualquer coisa e bota helicóptero. não tem rima. pterodáctilo, pterodáctilo.
Porque aí você foge. É difícil mesmo, esses dois são. Esses dois de são. qualquer Mas tipo de- uma coisa é o think tank e o disclosure. Ah, o dele é Não, diferente o seu do meu. disclosure. Aí beleza. Ah, o dele pode, o meu Expressões não que pode. você fala Ah, assim. porra, A gente falou tá. até sobre isso no programa quando aquela fraca Mindset, Lost. mindset Não, tem. mindset já virou... Mas perceba, existem palavras e expressões No que Fred você fala. Didier fica que isso bacana, não- no Fred Andrade fica ruim. Isso é verdade. Porreta. Isso é muito melhor. Você com esse cabelo, Ah. você pode falar tudo. Porque é reprodução. Vocês acham que tem algum elemento químico no cabelo de Fred? Não, isso aí não existe. Xixi. Olha, eu não sei. Eu tenho essa Na desconfiança. cara, Eu tenho essa desconfiança. Eu não acho que é um elemento- Não. Tem cabelo branco, Eu não. tenho uma desconfiança. Eu não acho que é Mas um. ele não tá Eu achando, tenho você, essa tá desconfiança. achando, você tá achando que é elemento químico de cor? Eu acho que não é de cor, não. Eu acho que Ele não é de acha cor, que não. pinta elemento- isso. Eu acho que não é de cor, Eu não. tenho essa impressão. Eu acho que não é de cor, não. Não. Isso é Eu acho, recalque. aqui tem um negócio, essa junção Aonde? rosa. Aonde? Essa Rosa, junção, não. é que tem um elemento Esse- rosa. esse rosa é de da outro da sua cabelo. pele, não do cabelo. Ah. A sua pele rosa. Você tem uma pele rosa aqui. Não, não tenho pele rosa, não. Tô Com moreno. cabelo. Pelo amor de Deus. Não tem um elemento rosa aqui na pele. Tem, onde é que tem? Tem. Onde Tá é que rosado tem? aí. Tá rosado. Mas o elemento rosa da pele Meu Deus. é da harmonização. Nunca fiz. Nunca fiz. Fiz e não foi só eu nessa bancada. O que foi? Fez Conte aí. botox e preenchimento. Ah, Que eu não sou aqui. Você fez preenchimento também? Você não sabia. Fiz. Porque eu tive muita espinha. Ah, isso é verdade. Isso é verdade, isso é Muita verdade. espinha. É, Na verdade, eu areia, vivia dentro de uma areia. espinha. Entendeu? Aí eu saiu, dela. agora tá tentando deixar ela de lado. E agora. Mas acabou que não teve a pergunta Palestra, palestra, não, mas mas- teve a resenha palestra. teve É. Teve a Você, resenha o negócio das expressões é o seguinte: existem expressões que Não, é porque elas você facilitam falou, o professor. diálogo. Né? Você fala. porreta. E aí ela. E tem outras que não. Tem umas que o cara outros só que fala. encerram o diálogo. Não, tem você quando liga pro Ó, cara e fala: Rafael. vem cá, você tá. de mande aí brincadeira. mande uma proposta pra mim, mas qual é o seu budget? Por que não é orçamento? Ó, Velho, dá no vou lhe erro. contar agora. tudo bem. Vou lhe fazer um Ah. testemunho aqui. Ah, Esse rapaz me chamou um dia para uma reunião lá do condado. Ah, no condado. Tá. Só que ainda que virtual. Você vai se lembrar disso. Uma reunião com galera com esse léxico. sim. Velho, eu vou dizer, olha, eu juro pelos meus filhos aqui, eu até comentei com ele. Eu fiquei 10 minutos na reunião. Eu não entendi nada. E olha que eu sou uma pessoa com algum vocabulário. Sim. Algum vocabulário. Eu não entendi nada. Mas Só- com vontade de soltar lá ele no Não, final. aí eu cheguei pra ele e falei assim, velho, eu não tô nem acompanhar, eu não tô conseguindo entender nenhum tema. Qual é o fio da tema, meada aí? tema. Qual o tema da conversa? Do que se trata, É. né? Para Então, que- Ele tava por dentro total. Não, veja bem, se não estava, Fingiu dizia bem, que estava, fingiu fingiu bem. bem. Fiz, velho, você me represente aí. O Verdade. que você decidir. Tá decidido. decidido. Lembrei. Eu disse você. Nunca mais apareceu. Ó, eu tô dizendo sério, tô dizendo sério. Eu não entendi nada. É porque você não. É um dialeto, pô. Na verdade, mas ele é não se verdade. engajou. Entendeu? Então, na verdade, porque. Não, porque a galera lá do condado condado tem é essa questão barrista. tem essa questão do mercado financeiro, aí tá tudo muito perto, aí pega as expressões, dá aquela importada, fica usando o tempo todo. Mas não é pelo inglês, não. Não sei. A prosódia é diferente. Sério. Ai, meu Deus, era só o que me faltava. Não, você não vai ter dia de pergunta hoje. palestra, mas Não, você vai ter, já. gente, eu tô- Vai ter pergunta palestra? Claro. Ele estudou. Então tá bom, se você tá dizendo, então tá bom. Mas, professor, vamos lá. Vou voltar para a pergunta que eu estava fazendo logo antes dessa resenha palestra de Fred. A que é que você atribui o fato do CNJ ter tão acendido digamos, um plano menor que tinha sido feito para ele na emenda constitucional 45? Por que ele cresceu, foi além? Veja, sua pergunta é uma pergunta de sociologia política, né? Porque é uma pergunta que exige uma abordagem do modo como os fatores de poder interagiram de tal maneira que aquilo que foi projetado aparentemente para uma coisa se transformou em outra. Eu tenho as minhas hipóteses, mas não são hipóteses exaustivas, até porque eu não mergulhei sobre isso. Eu constatei isso. Tá. Eu constato que o CNJ ocupa um espaço induvidosamente maior hoje daquilo que se imaginava que ele ocuparia. A gente até mencionou isso no livro, tem um texto de Barbosa Moreira, publicado em 2005, sobre o CNJ. É um texto, na verdade, sobre a emenda 45. Barbosa Moreira diz assim: perdeu-se uma oportunidade, o CNJ podia ser uma coisa muito maior, fez um órgão burocrático,
Ele falava, a análise dele naquela época era essa. E acabou se tornando essa Não, aí coisa você maior. veja, o que eu... Você pensar, por exemplo, em informatização do judiciário, você pensar em questões ultra sensíveis e modernas de direitos de família, se você pensar em cooperação judiciária, penhora eletrônica, núcleo de justiça 4.0, equipes de trabalho remoto, centros de inteligência do judiciário, justiça em números, tudo isso são projetos em andamento, são coisas que o CNJ entregou. Imagine o que teria acontecido com nós, advogados e advogadas, sem um CNJ a partir do dia 16 de março de 2020. Verdade. Sim, é verdade. Porque, veja, ali, quem viveu aquilo sabe exatamente onde estava no dia 16 de março de 2020. Quem é do mundo do direito. E sabe o que aconteceu naqueles 15 dias de março. A gente não sabia o que ia acontecer nas nossas vidas profissionais. Sim, Com sim. certeza. E o CNJ tomou uma decisão rapidíssima de suspender os processos no Brasil todo. Foi isso mesmo. Velho, isso aí, em qualquer livro tradicional, as pessoas vão dizer que o CNJ extrapolou seus poderes. Em termos mais formalistas, talvez. Tá vendo? Né? Pois bem. Sem isso, o judiciário brasileiro não funcionava. Aí você veja, Sem se dúvida. o CNJ não serve para regular o funcionamento do judiciário no Brasil, se o CNJ não tem esse papel de, no momento de pandemia, dizer judiciário do Brasil, vamos funcionar assim agora, nesse momento de pandemia, qual o papel do CNJ? Pense nisso. Sim. E aí foi isso que em 45 dias permitiu que no início de maio daquele de 2020 todos os tribunais começassem a voltar a julgar os casos, a ter sessão telepresencial. Foi isso que aconteceu. E em 2020 e 2021 o judiciário brasileiro nunca, em toda a história, teve tanta eficiência. Tanta eficiência. É Nunca, verdade. em toda a história. Veja bem, não há Fora a desde o redução de momento. custo, né? Olha só, fora a redução de custos. Desde quando se tem notícia de dados que avaliam. Performance. Desde quando se tem. KPIs. Nunca houve um momento em que STJ e STF, por exemplo, terminassem um ano menores do que começaram em termos de número de processo. Não sei se você percebe isso na sua advocacia. Na minha, eu percebo assim uma mudança gigantesca. Com Os certeza. processos andam rapidamente, tudo está julgando. A gente até contava com uma certa demora para administrar nossa agenda. Não tem uma velocidade, um volume de julgamentos. E não só isso. Seguramente com problemas. Não tenho dúvida que tem com problemas aí. O que é natural O que também. é natural também. E você olha para trás, foi um ato do CNJ que determinou uma resolução. Resoluções seguidas, né? Resoluções seguidas do CNJ. Suspenderam os processos. Regularam, veja bem, regularam como se dariam as audiências telepresencialmente. Sim. Regularam. Isso aqui pode fazer ou não pode fazer. Regulou audiência de custódia. Regulou prisão civil de alimentos na pandemia. Tudo isso no período para o qual nenhum de nós, e muito menos os órgãos brasileiros, havia sido treinado para enfrentar. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou aí de uma série de atitudes que o CNJ toma. Esse lado eu achei interessante. Por exemplo, regular... Diga lá. Não, embora, professor, isso e o CNJ dentro dessa função de boa governança, né, como você trata aqui, boas práticas de governança, isso é um modelo clássico de gestão de crise, né? Tipo assim, as atitudes tomadas naquele momento, né, são práticas conhecidas numa gestão de crise, que foi o que a gente viveu, né? Se pensava em 3 meses de crise, né? Se pensava em 3 meses, né? Se falava que a pandemia ia durar 3 meses, na verdade, a gente ainda está saindo dela, está falando aí de 2 anos, mas, obviamente, e aí voltando, se extrapolou ou não a competência, mas teve alguém que foi lá e apertou o botão dessa gestão, né? De ter que continuar e prestar efetividade. Hoje eu sinto, depois de 2 anos, que, olhando para trás, a gente foi mais efetivo, isso eu falo como
participante da estrutura do poder judiciário, né? Advogado, juiz, desembargador, promotor e tudo mais, que com certeza eu acho que a gente entregou muito mais do que a gente entregaria se a gente estivesse naquele dia a dia presencial, né? A gente pode dizer, nós brasileiros podemos dizer que o judiciário brasileiro não entregou durante a pandemia? Não pode. Se tem um serviço... Olha, o que está dizendo isso é um advogado, não sou juiz, fico com muita vontade para dizer. Se tem um serviço público que funcionou na pandemia, foi o serviço judiciário. Como regra. Aí você vai dizer assim, mas tal juiz não está atendendo. Sim, mas é porque também... também... Isso é verdade. Esse juiz não atende em pandemia ou sem fora. pandemia. Sem pandemia. Isso Essa Você é a acha comparação que o CNJ, nesse retorno, vai ter que intervir também para unificar comportamento? Como assim? A gente vê um grupo de pessoas pleiteando o reverso, né, da volta anterior à pandemia. Principalmente a OAB. A gente tem isso também. É uma questão política. Mas aí é o seguinte, né? Eu vou lhe perguntar. É a OAB ou é uma parte dos advogados? Sim, é isso. É isso. Por isso porque que você para o advogado, grupo, né? porque para o advogado, pensa assim. Quando eu sempre falo isso para meus amigos da OAB. A gente está falando para que tipo de advogado? Porque um advogado que mora em Cocos, é verdade, ele hoje sustenta no STJ, em qualquer caso dele. Sim. Isso ele sustenta. Ele sustenta. Sim. Ele não vai precisar mais contratar alguém para sustentar para ele. Verdade. Isso é um ganho indiscutível. Aí, o cliente dele não vai ter que pagar passagem para ele. Sim. Vai sustentar. Alimentação, transporte. Ou honorário de outro colega lá. Então, como dizer que não houve uma facilitação do trabalho do advogado? Aí os advogados que falam comigo assim, dizem assim, mas é muito bom, muito importante a gente ir presencialmente. É importante. Tudo bem, mas o que você vai fazer presencialmente que você não pode fazer telepresencialmente? Eu não vejo como imprescindível. Não, tem uma importância. Não tem, sem dúvida. Mas... Só que tem, sem dúvida. Porque a questão não é essa. É como defender que tem que ser o anterior modelo diante de um sistema em que agora, por exemplo, eu sou muito mais atendido do que era antes. E melhor. Perfeito. Mas não tem nem comparação. Não, eu não vou muito longe, mais não. atendido. Essa semana eu fui despachar um caso, né? Estava numa sequência de audiências e aí me colocaram entre uma audiência e outra, virtualmente. E quando acabei de despachar, o próprio magistrado falou assim, doutor, eu queria que o senhor defendesse a estrutura híbrida, pelo menos. Né? Porque eu não entendo porque os advogados querem voltar para o presencial. Uhum. Então eu queria que o senhor, né, que é professor e tudo mais, fosse também uma voz para defender isso daí, porque marcaram para eu entrar 10 horas. Você pegou o gancho. Eu entrei 10 horas no Zoom, 10 horas ele me atendeu, 10h05 eu estava liberado. Pronto, já fez o que precisava fazer. Tudo. Exatamente. Doutor, é um processo e de bermuda aqui. para levar a gravata. Exatamente. Você acha que o CNJ vai intervir nesse sentido de tentar gerir? Não, isso é dos tribunais. Não é o CNJ. Porque agora o que eu tenho certeza é que os tribunais não vão votar. Para todo mundo é bom. O custo caiu demais. Demais. Milhões. A rapidez dos despachos. Você despacha, bem mais célere, atende muito mais gente. Enfim, como é que as pessoas podem dizer? As sustentações orais, para mim, são melhores. Eu sustento muito oralmente nos tribunais. Para mim, estão melhores. E por uma razão muito simples. Você sustenta olhando para todo mundo agora. É verdade. Está um ciclo aqui na sua frente. Você está vendo como está todo mundo reagindo. Você não tem que ficar assim. Eles ficam olhando para você. A tendência é essa. A regra. Ficam olhando para você. Então, é claro que é bom chegar no tribunal presencialmente. O advogado gosta disso? Gosta. Mas se não... dizer que isso é imprescindível... Não, imprescindível não é. E outra coisa, há uma... Na verdade, para a advocacia, e a advocacia, assim como algumas outras profissões, é muito reativa à novidade sempre. A gente tem muito essa coisa da liturgia, da nobreza da profissão e tal, impede que a advocacia aceite determinadas modernidades
com mais facilidade do que ela efetivamente aceita. Então você ainda tem um clamor de advogados ali que não quer de jeito nenhum ficar do jeito que está no online. Eles querem de qualquer jeito ir no fórum, ser recebido pessoalmente por um juiz, fazer um despacho presencial. Na cabeça dele não funciona de outra maneira. De outro jeito não é certo, não dá certo. E eu acho que é um modo de pensar arcaico, natural da profissão. Eu acho que é natural. E até se você for ver, foi um ponto que eu debati com esse magistrado essa semana. Ele falou assim: doutor, eu estou conseguindo realizar mais audiências porque não tem atraso de testemunha. Sim. Né? A pessoa entra... Hoje todo mundo tem um celular. Né? Se não tiver por uma questão de internet, ele pega um Wi-Fi, né? Com um colega, o que for. Se não tiver a internet no próprio celular, alguma coisa assim. Mas o acesso à justiça, que é um tema que Fred despertou aí na pós dele, uma reflexão minha, e o tema Justiça Multiportas é um dos temas que eu realmente abracei junto a processo estrutural, professor. Foram 2 temas aí que realmente, né, tiveram uma empatia. Então essa é a questão do acesso à justiça, e aí como o Rafael falou, no final a gente tem a questão da efetividade, né? Mas essa reflexão sobre uma boa governança, primeiro, o acesso às portas, né? O multiportas, não o judiciário, mas o acesso à justiça, e aí dentro você está do sistema multiportas, mas a governança lá dentro, no meio, né? Para a gente chegar à efetividade da entrega do direito, vamos dizer assim, né? Mas há um ponto aí que eu queria ouvir a opinião de vocês, do convidado também, obviamente, né? Algumas atitudes que o CNJ tomou, e aí isso eu vou colocar inclusive dentro do contexto que você falou de uma gestão de crise. O CNJ entrou ali, naquele momento, naquele março, alguém tem que resolver isso aqui. Né? E dentro, talvez, de todos os órgãos que existem aqui, eu seja o que tenha melhores condições disso e que já esteja até acostumado a tomar atitude nesse sentido. Muito do que ele fez, em termos formais, extrapolou sua competência claramente, em termos formais. Tá? Não estou nem entrando aqui no mérito se foi certo ou errado. Estou fazendo uma análise meta. Formal. Tá? O ponto é, como era um tempo de pandemia, uma situação de exceção total, uma crise, né, grave, colocada, o esperneio não aconteceu muito pouco. A minha pergunta é, se o CNJ resolvesse tomar algumas das atitudes que tomou durante a pandemia, óbvio que muitas não se pode imaginar que ele tomaria sem pandemia, porque depende da pandemia. Mas algumas foram feitas de forma que poderiam ser feitas também, mesmo se não tivesse ocorrido a questão sanitária. Você acha que em tempos normais o CNJ conseguiria jogar tão solto assim como jogou? O sistema aceitaria de bom grado as atitudes que ele tomou fora da sua competência formal? Porque uma coisa é você aceitar aquela atitude fora da competência meramente formal porque é o necessário para o momento, porque a gestão de crise é o que precisa ser feito, e outra coisa no tempo normal. Então as pessoas poderiam ser mais reativas. Por exemplo, a questão, regulação de prisão do devedor de alimentos não é uma competência do CNJ. Ele não regulou, ele recomendou. É diferente de regular. Ele recomendou. A gente precisa distinguir, o livro tenta distinguir isso, né? Resolução de recomendação. O CNJ trabalha com as duas. Apesar que a recomendação deles acaba tendo um peso, mas aí veja, grande, né? Olha só. Que não é a decisão. Resolução é norma. Sim. Está dentro da competência normativa, ele tem um poder regulamentar. Sim. No caso da prisão civil de alimentos, ele não tinha como revogar a lei que manda prender. O que é que ele fez? E fez durante a pandemia várias coisas assim. São recomendações, ou seja, o CNJ recomendava determinados comportamentos para proteger os magistrados que tomassem esse comportamento. É mais ou menos assim, olha, se você tomar esse tipo de comportamento, saiba que eu acho que esse comportamento é bom. Então não se preocupe de responder disciplinarmente. Tá. As recomendações servem para isso. O papel das recomendações, inclusive, é uma coisa que está um pouco fora do radar. A gente dedica boa parte do livro a explicar qual o papel da recomendação, né?
No fim das contas, a recomendação é: nós do CNJ entendemos que essas práticas aqui são boas. Ó, a gente valora isso como bom. Se alguém quiser fazer... Se alguém quiser fazer, porra, massa. E isso vai contar, pode contar para a sua promoção de merecimento, lá nas avaliações. Você vai poder botar assim: olha, eu fiz isso aqui, atendendo a recomendação do CNJ. Se você fizer alguém reclamar, saiba que você tem defesa na representação disciplinar, porque você agiu o que o CNJ disse. Então, o repertório de boas práticas, sem trocadilho, isso é uma prática mundial. Você pegar a ONU faz consolidação de boas práticas em determinado assunto. Eu já falei isso algumas vezes. Princípios de Bangalore. Você já ouviu falar nos princípios de Bangalore? Não. É muito importante. Os princípios de Bangalore são um conjunto de boas práticas para fins de imparcialidade e integridade do juiz no mundo. Quem fez isso? ONU. Bangalore é uma cidade da Índia, onde essa comissão da ONU se reuniu e editou os princípios de Bangalore, que é um conjunto de boas práticas em tema de independência e imparcialidade do juiz e integridade do juiz. Por que eu estou dizendo isso? Olha só que história interessante é essa. Se você for no site do STJ, bote princípios de Bangalore. Tem julgados do STJ citando o princípio de Bangalore. O princípio de Bangalore é norma? Não. Tem natureza de... Não é uma recomendação, aquilo que se chama tecnicamente de soft law. A expressão em inglês é essa. Não tem expressão em português para isso. Não tem. É soft law, que se contrapõe ao hard law. Hard law é o que a gente tem por direito. Norma coercitiva e tal. Soft law é um tipo de norma, entre aspas. Influência. Tem caráter normativo no sentido de prescrever uma conduta, mas não tem sanção caso você não pratique. Então é um direito que as pessoas respeitam porque acham bom, não porque tem força coercitiva. Pois bem, os princípios de Bangalore inspiraram o Código de Ética Judicial modelo para a Iberoamérica. Os Supremos Tribunais Federais de países da Iberoamérica se reuniram e, na Espanha, o relator foi até o jurista Manuel Atienza, o mesmo que escreveu o livro sobre argumentação jurídica, e fizeram um código modelo de ética para os tribunais, para os juízes. Modelo. Quer com código modelo? Também soft law. Para chegar aqui e fazer que pode se inspirar nesse. Aí o que é que o CNJ fez? E acho que talvez você não saiba, Ivi não saiba, talvez você não saiba, Fred não saiba. Mas você sabia que nós temos um código de ética judicial no Brasil? Nós temos. Não, você não está falando do código de ética da magistratura. Não, outro... código de ética judicial. Código de ética judicial. Não é lei orgânica da magistratura, Sim. não? Sim. Código de ética judicial. Nós temos hoje. Resolução 60 de 2008 do CNJ. Aí já não é um... Não é recomendação, é resolução. Olha só. A resolução do CNJ foi inspirada em dois instrumentos de soft law internacional. Os princípios de Bangalore e o Código de Ética, o Código Modelo Ibero-Americano. O que era uma recomendação no plano internacional virou hard law no Brasil por meio de um órgão que tem competência disciplinar. Sim. Tem competência disciplinar. Então, cabe ao CNJ editar um código de ética. Se você olhar esse código de ética judicial brasileiro, que repito, aí sim, norma jurídica, você vai ver lá que tem, por exemplo, o dever de aparentar imparcialidade. Existe o dever de aparentar, não é só ser imparcial, é tomar comportamentos que não façam com que um terceiro ache que você está suspeito. Imagina. Onde é que eu quero chegar para responder a pergunta de Ive? Aquilo que é recomendação hoje, se ganhar força pelas boas razões da recomendação, pode virar hard law depois. Sim. Então, se você pegar o CNJ, tem um número impressionante de recomendações e aumentou muito durante a pandemia, porque ele não podia... O tempo da legislação era um tempo muito mais demorado, demora muito para você legislar, né? Então, o que é que o CNJ fazia? Rapaz, eu vou recomendar para ver se eu resolvo na recomendação. Para dar segurança a quem for fazer. Pô, É gerar um inconsciente jurídico. Isso é um papel impressionante. Só que a gente não está estudando isso. A
A gente não estuda isso. A gente não está se dedicando a refletir sobre esse tipo de fenômeno. Até do ponto de vista sociológico mesmo. Será que essas recomendações chegam lá na ponta, os juízes têm seguido? Eles têm se estímulo. Sabe se eles conhecem esse assunto? Na verdade, eu ia falar isso, né? Não necessariamente seguir, mas saber se pelo Conhece. menos sabe que existe. Então, a ideia do livro no final do livro aqui, ó, você vai ver que a gente colocou um conjunto, a gente arrumou as recomendações e as resoluções por tema, só em matéria processual. Recomendações e resoluções só em matéria processual. Aí você vê aqui, ó, ações coletivas, administradores judiciais, alienação por meio eletrônico, tudo por tema. Balcão virtual, centro de inteligência. Tem um tema que é pandemia. Aqui, ó, pandemia da Covid-19. E o processo. Pandemia e processo. Aí tem, ó, país. Recomendação 62, resolução 303, recomendação 63, resolução 322, resolução 314, resolução 317. Tudo isso aqui são resoluções e recomendações em tema de pandemia e com afeto no com consequência no processo. Então eu vou reformular a indagação que eu estava desenvolvendo. Durante o período de pandemia, então, a gente pode dizer que houve um engrandecimento do CNJ dentro desse papel de colaborar para esse direito fundamental. Eu acho que esse de uma boa engrandecimento gestão. Muito boa pergunta. Eu acho que isso aí começou a surgir lá atrás, mas de um modo um pouco invisível. Sim. E pouco pop. Você vai pegar, por exemplo, a Resolução 125 de 2010. Estamos falando de 12 anos atrás. A Resolução 125 de 2010 é uma resolução que instituiu a Política Pública Nacional de Autocomposição. Política Pública Nacional de Autocomposição foi instituída pelo CNJ. Quem regula o que é mediador e conciliador, em 2010, foi a resolução do CNJ. Isso passou um pouco para o jurista, isso passou um pouco despercebido. Para o operador, não, mas para o jurista passou um pouco despercebido. O que aconteceu com a pandemia é que a pandemia criou um ambiente em que o exercício desse tipo de poder se justificasse e se expandisse para outras áreas. Então, houve um fortalecimento e eu até acho uma percepção maior do próprio CNJ sobre isso. E aí, alguém vai ter que escrever sobre os excessos. Eu ainda não escrevi sobre os excessos. Há excessos? Tem decisões do CNJ revertendo decisões judiciais. O CNJ não pode fazer isso. Sim. Não pode fazer isso. Tudo tem limite. Há problemas no CNJ? Não tenho dúvida. Eu e Leandro decidimos que, neste momento, a gente não vai fazer um livro de crítica ao CNJ. Poderíamos fazer. Mas, nesse momento, a gente está escrevendo um livro para explicar o CNJ e o seu papel no sistema de justiça, como observador, como laboratório, como divulgador, como promotor, como competente normativo. Até porque a crítica nesse momento eu acho que não agregaria. Né? É mais fácil criticar do que você construir. Mas assim, também é mais interessante você aí, ter uma explicação primeiro, fazendo uma abordagem dessa questão da análise dessa natureza, dessas naturezas do CNJ. Essas funções todas. Aí depois disso, olhando para essas naturezas, você tem condição de fazer uma crítica exatamente muito mais embasada. Né? Nossa pegada é essa. A gente vai tentar mostrar qual é a estrutura para ver se as funções estão sendo bem exercidas. Na verdade, seria contribuir com a melhoria. E aí, eu me lembro uma vez, acho que numa das suas aulas, que eu fiz uma pergunta assim, o que é que você gostaria de escrever? Assim, né? Eu gosto muito dessa pergunta assim. O que é que você pensa, acho que a pergunta foi assim, o que é que você pensa do processo civil nos próximos anos, 5, 10 anos? Eu gosto muito de fazer essa pergunta aos colegas de vida, né? Assim, e aí, no caso do processo civil, o que é que você pensa do processo civil que você gostaria de escrever? Você falou justamente, eu queria contribuir com a questão de governança, né? De boas práticas, assim, trazer esse modelo empresarial de gestão para a administração judiciária, vamos assim dizer, né? Até que ponto, professor, você acha que vai depender que determinados novos níveis podem ser atingidos? Até que ponto a gente vai precisar que o legislativo se envolva, se imiscua nessas... Porque muita coisa que o CNJ... Porque, pelo que eu entendi,
e você colocou isso mais de uma vez aqui, o CNJ está aberto e quer ser um catalisador dessas modificações para uma melhor gestão, para uma melhor administração, para uma melhor efetividade, enfim, boas práticas, digamos assim. Ele está aberto de fato. Você chega lá hoje, eu tenho uma ideia aqui, é possível que o CNJ, que alguém lá analise e ache que aquilo pode ser alguma coisa, pode gerar uma recomendação, enfim. Mas alguns limites, como você falou, algumas coisas vão encontrar limite na lei. Algumas coisas vão encontrar limite e a nossa lei, e aí vou falar agora muito diretamente a questão da pandemia e essa nossa prática jurídica do dia a dia no pandemia e pós-pandemia, que agora está, como a gente defendeu aqui, focado na questão do não presencial. Mas muita coisa da legislação demanda, são institutos mais arcaicos. Até que ponto, e na verdade até que ponto não, mas você enxerga que o legislativo talvez tenha a mesma boa vontade e interesse que o CNJ tem nessa modernização e gestão do judiciário? Essa é uma muito boa pergunta. Aí já é uma pergunta... Ô, Didi, professor, não queria lhe pedir para parar de dizer que é uma boa pergunta, que você vai criar um monstro. Ah, é? É. Sabe o que é? Os convidados vêm aqui e falam isso, não fala isso pra ele. Não. Rafael, você É mentira. A raiva, né? Não, O rapaz não é corta não. o cabelo igual. Rapaz, o Usa cara a quer boca ser, do Thiago. ele tá sendo Recebeu educado. elogio. Ele tá sendo educado. Você vê como uma pessoa de classe. Sim, né? claro, é um tipo diferenciado, né? O cara fica fazendo pergunta, fica fazendo 200 perguntas. Aí o cara toda hora tem que falar assim, pô, boa pergunta essa. Que boa pergunta, não, só responda. Tudo bem. Agora Obrigado. isso é ciúme ou inveja? Não sei. Acho que é ciúme, ciúme, eu acho que é ciúme, acho que é Não, ciúme. pelo Essa é amor uma de pergunta, Deus. essa é uma você pergunta transforma difícil de ser respondida. Aí você transforma esse senhor num monstro. Ele não vai deixar nem Monstro. Fred Não vai deixar ele responder. Vamos encerrar logo o Você pode programa. deixar Gente, a Fred obrigado. responder? Foi um prazer, professor querido, lhe receber Ele aqui te hoje. chama de professor todo dia? Só me chama de professor. É sério? Ai, meu Deus. Mas ele é do céu. professor. Sim. Não, porque teve aproveitando antes de responder para encerrar o programa, que a gente foi atender um cliente e tem as pessoas trocam, né? Fred. Aí o cliente virou e falou assim, não, eu queria pegar o telefone de vocês, o celular. Não, tudo bem. Aí, qual é o seu? Aí eu dei meu número, aí ele, qual é o seu número? Fred Andrade. Aí ele foi pra Didier, aí o Didier deu o número, aí ele, Fred Didier. Ele, peraí. Agora eu me confundi. Quem é o professor? Os Aí dois. eu falei, os dois. Ele, não, pô, mas quem é o advogado e o professor? Não, eu falei, não, os dois são advogados e professor. Ele, não. Quero saber quem é um professor. Aí eu falei, você tá querendo saber quem é o importante, né? O importante é ele. Aí o cara botou no celular Fred, O importante. professor, e Fred Andrade, advogado. Aí pronto, foi assim. Mas Os prossiga, dois são professor. professores. O Veja, professor, essa sua pergunta- como diria Você o queria professor ser aluno de- Salazar. Aluno de Fred, eu tenho vontade de pôr esse aluno de Ó, Fred. Eu escolho como essa diria aula. o professor Salazar, professor, é ele. Eu só sou professor, entendeu? Você já, Professor. Ô, Fred, você já assistiu uma aula dele? Eu já assisti uma aula dele. Já. E aí? E aí? Enfim, eu conheço ele há muito tempo. Então não foi nenhuma surpresa. né? Eu já assisti Enfim. mais de uma vez sua aula, a mesma aula, inclusive. Assisti uma no ISP e assisti uma na Algar. Mas ali no cliente, na verdade... ali Ele é um uma bom professor apresentação. para aquilo que ele, Obrigado. para aquilo que ele É. se predispõe, ele é um bom professor. Ele Tanto usa que era muitas professor da Faculdade expressões. Baiana. Eu Sim, chamei ele para ser professor da Faculdade Baiana. Eu sou um professor muito bem ranqueado lá. E é uma matéria que a gente criou lá, uma matéria interessante, que é uma matéria obrigatória, não é optativa, que é sobre gestão de escritório de advocacia. E departamento jurídico. Então não é optativa. Todo mundo da Baiana tem que fazer essa disciplina. A ideia é exatamente preparar melhor, tentar Sim. melhorar a preparação para a vida profissional, que não exige apenas conhecimento jurídico, né? É E isso. aí, vou te dizer uma coisa. E só isso, tenho ele eu, né? Ele Só é o tenho eu. professor disso. Gestor Só de tenho eu, né? crises, igual a ele. Só tem eu, é ótimo. Então, respondendo a sua pergunta, assim, sua pergunta é uma pergunta também de ciência política, porque o que é que acontece? É saber em que medida o poder legislativo primeiro percebeu que tem alguém agindo num espaço que talvez pudesse ser dele. Primeira pergunta. Se sentiu Segunda invadido, pergunta né? é se ele está afim de entrar nisso, não está com outras preocupações. A minha perspectiva é que ele está zero de preocupação com isso. Nesse momento, zero de preocupação com isso. O CNJ não está incomodando o legislativo.
Não está incomodando o legislativo. A minha impressão. Até porque está resolvendo algumas coisas que para o Que o legislativo seria inconveniente. É inconveniente resolver, exatamente. Politicamente conveniente. A minha impressão. É. Agora, o legislativo poderia ter produzir uma lei que regulamentasse melhor essas múltiplas funções que o CNJ tem? Sim. Eu acho que seria um bom caminho a gente criar uma infraestrutura legislativa mais robusta para o CNJ. Que desse mais conforto, né? Que contivesse mais eventuais excessos que o CNJ, porventura, viesse a cometer. Agora que ele respondeu a minha excelente pergunta, Uma piada aí. a gente já pode terminar o programa. Agora, por favor, aquela última pergunta que ele fez, não lembro mais. Foi uma boa pergunta também, não foi? Pô, mas excelente, como sempre, né? Professor, obrigado. Como sempre, é uma pergunta tem que ter uma introdução longa. Sim, né? demora um pouco. Demora um pouco. porque Mas como É porque ele copiou. Você Até chegar no Ah, ponto de é interrogação, porque- é lauda. Até velho. porque, como uma pergunta lauda. profunda, Sim. tem que Verdade. passar por uma fase de explanação. Sim. Porque senão a pessoa se perde. Se eu perguntar aqui, você gosta... verdade. Eu não sou aquele que pergunta, você gosta mais de seu pai ou de sua mãe, Não. né? Não, você então, manda um beijo pro não seu pai é. pra você, não vai. é Então, assim. então- Então me dê esse livro aí, pra gente encerrar o programa agora. Esse é meu, viu? Nem hobby. Por que seu? Ele Quer é cantar? dedicatória. Amigo Guerra. Amigo Guerra. Eu Guerra. me rebatizei. É o nome de Você se Guerra rebatizou, dele. Fê? Foi, agora Mas você é só Carlos chamou ele de Guerra Guerra. porque ele se rebatizou ou você já costumava chamar ele de Guerra? Não, eu vario. Você vai perceber que tem uma dedicatória que eu boto Guerra, outro eu boto Andrade, outro eu boto Carlos, outro eu boto Fred, outro eu boto Amigo, outro eu boto BDV. BDV. As pessoas sabem porque é BDV, não, né? Sim. Sabe? Não, mas as pessoas... As pessoas não sabem. Mas aí é um... Você já está pronto Mas pra aí revelar faz- isso? Eu Não, não vale a acho, pena. inclusive, que Não vale a Podia pena. ter uma sorteio. aula extra só pra... Não vale a Só pena. pra resenha. É, A gente exatamente. poderia fazer um sorteio para os nossos telespectadores. Quem descobrir por que do BDV. Mas todo mundo sabe que você é BDV. Sabe. BDV Sabe. já é. É. Agora, Tem um o camisa que aqui, significa? É. O que Significa significa? não. isso. O que significa Quem sigla não. disser nos comentários daqui do podcast. Ganha um Pronto. livro do Por quê? professor Pronto. autografado pelo Pronto. professor Didier. Quem comentar, bota nos comentários aí o que você acha que é BDV. Se acertar, a a primeira pessoa que vai acertar. ganhar o livro. É isso E não mesmo. vale ser amigo. Então aqui, ó, galera. Fred Dias Bonito, Júnior. divertido e vaidoso. Você já pensou nisso de longa data, né? Não, eu pensei agora mesmo. Leandro Fernandes, Fred Dias Júnior, Conselho Nacional de Justiça e Direito Processual. Fica a mega recomendação para vocês darem uma olhadinha, até porque tem muita coisa inovadora aqui dentro. E as produções do professor Fred são sempre Destaque. indicadas, né? E de destaque, realmente. Muito obrigado. Professor, obrigado a você por poder estar com a gente aqui hoje. Eu Espero agradeço que o pessoal tenha demais. gostado. Ah, com certeza vão Eu gostar. falo muito, né? Não sei se eu sou adequado para um É um podcast. podcast, né? Porque eu acabo falando pra cacete. Mas a ideia é essa mesmo, pô. Até porque se você que tá o convidado, não fosse você que ia falar, a gente ia ficar ouvindo quem? As palestras, né? Imagina. Ai, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? É melhor desse jeito. Obrigado mesmo, velho, pela Valeu. sua disponibilidade. Tamo junto. Obrigado a mim, né? Que fui o Uber dele. Ai, Porra, bicho. Eu ia lhe dar agora um pegar em agradecimento. Não vou dar mais, casa. não vou dar mais, não vou dar Pegar mais. em casa, Ô, Carlos Frederico, boa noite pra Calvino você. Xarope. Boa tarde, bom dia. ouvindo Guerra. Obrigado. Obrigado a todos. Prazer em estar de novo aqui na bancada. Minha Ivy Lira, você tá cada dia mais linda. Uau, meu Deus, eu nem acredito. Ele tá Querida. tentando conquistar territórios. Ah, é porque eu nunca pego o caderno dele. É verdade. E Lira, obrigado por estar comigo mais uma vez aqui, viu? Sempre, né? Ainda mais uma aula dessa, a gente Sensacional. não pode faltar. Galera, aproveita aí que tá no finalzinho, você já gostou, já viu. Sua curiosidade você vai terminar de matar no livro, mas aproveita esse momento agora, faz aquela velha inscrição aí no canal, dá uma curtida no vídeo, se inscreve e ativa o sininho também, porque você recebe uma notificação toda semana sobre um novo episódio do podcast Aula Extra. Beleza? Por hoje é só. Obrigado, até a próxima. Tchau.